Eu quero encorajá-los a prestar atenção naquilo que Deus quer falar ao teu coração. Eu creio que quando nós estamos na presença de Deus, algo acontece. Algo acontece. Eu falava com a pastora antes de sairmos de casa, vindo para o culto. Eu falava, amor, nós temos que orar, continuar orando muito. Então, estamos vivendo um tempo meio estranho, espiritualmente falando. Quando eu falo isto, estou dizendo no contexto geral, um tempo estranho. A nação está em oração. A nação está há 30 dias em oração. Igrejas do Brasil inteiro têm orado. Até o dia 2 de outubro. Mas tem algo estranho. As pessoas estão muito agitadas, nervosas, impacientes. As pessoas por muito pouco estão brigando. Eu estava vendo uma discussão tão fútil. Ocasionou a morte de uma pessoa. 2 amigos. Conversando, discorrendo de um assunto, de repente entram em divergências, perde a paciência, um busca a faca, esfaqueia o outro, ao ponto de esfaquear os seus olhos. Amigos, as pessoas são impacientes, tem algo errado acontecendo, no mundo espiritual tem algo pesado acontecendo, e nós temos que estarmos vigilantes quanto a isso. Nós temos que estar vigilantes quanto ao tempo que nós estamos vivendo, ao tempo de guerra que nós temos que aquietar a nossa alma e confiar num Deus que jamais perdeu uma batalha. Essa batalha não é nossa, é do Senhor. E nós como igreja temos que estarmos prontos, orando, intercedendo, crendo que o nosso general de guerra está à frente. Mas cuidado, porque tempo de batalha como este, vem os bombardeios, e os bombardeios, a parte do inimigo, são as setas. Cuidado com aquilo que você está sendo bombardeado na sua mente. Cuidado, talvez você está vivendo um tempo que você está pensando em divorciar da sua esposa. Cuidado, vou deixar meu marido. Cuidado, vou abandonar minha família. Cuidado, vou deixar meu trabalho. Cuidado, cuidado com decisões. É um tempo de inquietação, é uma guerra espiritual, e nós temos que ter essa percepção. João 6 diz assim: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e seguia numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos, vendo que a grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente entre os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, aos homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente profeta, que devia vir esse de fato o verdadeiro profeta. Nessa noite eu quero compartilhar com os amados, eu quero encorajá-los a prestar atenção naquilo que Deus quer falar contigo. Eu creio que o altar fala, o altar ministra, o altar traz cura, o altar traz direção. E Deus vai estar trazendo uma direção para a tua vida nesta noite, eu creio nisso. O que eu quero compartilhar é que nós precisamos vencer a síndrome da escassez. A síndrome de quê? Da escassez. O pastor Tiago estava falando sobre a dificuldade que nós temos de entendermos algumas coisas. E certamente, a maior luta que nós temos é na nossa mente, é na nossa mentalidade. A nossa mente é nosso maior adversário. Nós não manifestamos muitas das vezes a fé
pelas guerras que temos internas, pelas lutas que temos internas. A maneira como nós enxergamos as coisas passa muito pela maneira que nós recebemos ao longo da nossa vida. A nossa mentalidade, ela foi gerada, construída, dado-se ao longo da nossa vida naquilo que nós vimos, naquilo que nós ouvimos. A maneira como eu lido com dinheiro, a maneira como eu lido com família, a maneira como eu lido com Deus, passa muito por aquilo que eu vi e ouvi. Essa é a construção da minha mentalidade. É por isso que quando o Senhor tira o povo do Egito, vai tirando o povo de Israel que estava aprisionado, já estavam lá 400 anos. O maior desafio de Deus era mudar a mentalidade daquele povo. Um povo que tinha uma mentalidade de escravo precisava pensar agora como um povo guerreiro. Um povo que tinha mentalidade de escravo deveria pensar agora como uma nação. Desconstruir o que foi gerado neles há muitos anos. Eles estavam caminhando para a sua terra, terra da promessa. E na terra da promessa Deus estava mandando maná, Deus estava mandando codornizes, Deus estava fazendo milagre, mas estava com saudade da cebola, estava com saudade do alho, estava com saudade de coisas do tempo onde que eles eram escravos. A mentalidade, uma mentalidade totalmente escassez, uma mentalidade de derrota, uma mentalidade de fracasso. E se o diabo quer manter-nos aprisionados, ele vai investir de uma forma poderosa na nossa mentalidade. A leitura que eu fiz nessa noite fala do momento que a multidão está vindo diante do Senhor. E o Senhor vendo aquela multidão, Ele agora vai chamar um dos seus discípulos, pergunta aos seus discípulos o que nós vamos dar, o que nós vamos entregar para comer. Mas a Bíblia relata que Ele pergunta isso para os discípulos, a fim de experimentar, porque Ele sabia muito bem o que iria fazer. Ele queria ver com a resposta que aquele discípulo iria dar. Há perguntas que o Senhor nos faz, não para que Ele possa conhecer a nossa resposta, mas para que nós possamos ver o quão fé nós não temos. O Senhor faz uma pergunta para eles, para revelar a eles mesmos a sua incredulidade. Quando o diabo quer neutralizar a vida de alguém, ele vai agir em determinados campos, para tentar nos aprisionar na nossa mentalidade, o que Paulo chama de sofisma de fortaleza. Há duas áreas principais que o diabo mais ataca e investe. A primeira é chamada educação. A segunda é a informação. Através da educação, por exemplo, se você estudar ao longo da história, o povo conseguiu ser manipulado e guiado. Através da educação. Mas apóstolo, a educação é boa, depende do que está sendo aplicado e ensinado. O ensino é a maneira que você conduz as pessoas para que possa alcançar e viver algo maior. Mas o ensino também, se ele for transmitido de uma forma errônea, ele vai distorcer e criar numa pessoa uma mentalidade equivocada. E o diabo sabe muito bem disso. Ao longo da história, por exemplo, nós tínhamos como princípio de ensino o criacionismo. Dentro de uma estratégia demoníaca, maligna, através de um estudo de um homem, dentro de um arquipélago, começa a estudar agora ali a respeito do desenvolvimento de alguns seres. Dali sai um livro chamado A Origem das Espécies. O homem chamado Darwin cria um livro, lança o livro, tentando provar por A mais B, sem absolutamente nenhuma prova científica, que o homem tem a sua origem, o macaco. A partir daí, a escola abraça isso e lança agora a evolução. Convivemos no meio de macacos e você nunca viu um macaco transformando em pessoas. Mas isso não é suficiente para mudar uma teoria. Por quê? Porque a educação tem o poder de mudar a maneira das pessoas pensarem. Século XVIII, por exemplo, surge um homem, por nome Marx, dentro de uma teoria, que ele começa agora a defender que é necessário que o operário tivesse o mesmo poder do chamado proletariado. A divisão de classe era equivocada e errada, que é necessário que todos fossem iguais. E dentro do discurso bonito do comunismo, muitos aderiram a esse discurso. A partir daí, ele vai agora para uma linha, uma tese. É necessário que as classes menores se revoltam. E aqueles que é chamado classes menores, eles vão se revoltar a fim que o Estado se manifeste, para que possa criar agora todos um só, criando com as separações. E a partir daí você vai ver discursos como, por exemplo,
Os homossexuais começam agora a criar suas classes, o LGBT, isso e aquilo, e começam os discursos que parecem ser bonitos. Discursos da minoria, a fim de criar um caos, porque de acordo com o manifesto de Karl Marx, se você cria um caos, você consegue estabelecer a manifestação do Estado, para gerenciar, a fim de fazer com que todos sejam iguais, destruindo algumas coisas que a Bíblia considera que é certa, e de fato é, a família, a religião. Discursos como este têm entrado nas escolas, a fim, se você conversar com professores, 90% deles têm discurso marxistas. Apóstolo, está falando algo que desconhece? Logo que não. Lógico que não. Eu também tenho licenciatura. Eu fui formado para ser professor. Eu não estou falando algo que eu desconheço. Eu sou sociólogo por formação. Eu sei o discurso que tem em torno disso. Eu sei como a escola é maçante em torno disso, a fim de que você pense o tempo inteiro no marxismo, a fim de que você anule o tempo inteiro pensamentos que te conduzem para o capitalismo. Eu sei como que isso funciona. Os reitores praticamente na sua totalidade são todos esquerdistas. E faz com que hoje os alunos, faz com que hoje a grande maioria pense dessa forma, desconstruindo os valores da família. Então a informação, então a educação, ela consegue manipular uma sociedade, a forma de uma pessoa pensar. De repente começa agora a criar chamado classes. E nós que sempre fomos começamos agora, tem a classe daqueles que são chamados dos pretos. Não pode ser nem utilizar os negros, mas os pretos. Tem agora as classes dos homossexuais, tem as classes agora disso, daquilo. E cria-se as classes. Quando na verdade diante do Senhor somos todos não há separação. Mas só que esses discursos são bonitos, são belos. E pega 99% da população da população que não para pensar acerca disso, e são manipulados na sua forma de pensar. E de repente agora começa a dizer, como assim? Como o aborto pode ser errado? Ontem fizeram uma matéria dizendo a respeito de uma menina de 11 anos, que o ano passado ela gerou uma criança, e agora novamente ela está grávida. E a imprensa começa a bater em cima, dizer como pode. Por isso que o aborto ele é legal, por isso que o aborto tem que acontecer, porque depois de 6 meses que de fato a criança está formada, o aborto é correto. Mas esquece e anula o que Jeremias disse, desde quando eu ainda não era informe, desde que ainda não tinha forma, o Senhor já havia me escolhido, desde o ventre da minha mãe. Esquece que desde a fecundação Deus já te está dizendo, eu tenho um plano, eu tenho um propósito para você. Mas só que o discurso é bonito. A mãe tem direito para escolha, como assim? A mãe também, ela não se gerou por si mesma, ela foi gerada, e não cabe a ela decisão sobre a vida de alguém que está no seu ventre. É um assassinato. Mas o discurso é bonito, pode se tirar, pode se matar. E de repente boa parte, até mesmo dentro do cristianismo, começa a discorrer deste assunto e dizer que de fato é certo e é correto. Hoje as escolas, o homossexualismo tem impregnado, ao ponto de que os adolescentes começam a achar que o certo é ser bissexual. O certo é uma menina gostar de outra menina, um rapaz gostar de outro rapaz. E eu falo isso com muito medo, com temor e tremor para o Senhor, e medo para o que está acontecendo na realidade, porque nem isso pode ser dito mais nos dias de hoje. A educação, ela tem guiado as pessoas e manipulado. Discurso como, uma nova educação dentro do comunismo, onde Paulo Freire, vamos dar liberdade já de escola, para que seja democrática do estudo dentro da sua necessidade, não dando um viés de direção, destino para eles. Aí você vê jovens fracos, tem uns argumentozinhos fracos, umas conversinhas fracas, que não tem vida com Deus, relacionamento com Deus, e acha que tudo, essa informação que é gerada dentro de uma educação totalmente manipulada está correta. E começa a achar que são detentores da verdade, e não estão vendo que estão abrindo mão de princípios, como a honra, como o respeito, como do relacionamento. Não se percebe isso, é sutil. Passa a ver, você vai ver uma série Netflix, você vai ver tudo que você vê hoje, vê essa manipulação. E o segundo, a informação. Primeiro, a educação.
através da educação. Por isso que hoje nós tivemos a escola, quão importante é a igreja investir na questão. Por que nós cremos no discipulado? É a educação. No discipulado você é educado não de acordo com o que o mundo pensa, não de acordo com o Darwin pensa, não de acordo com o que Marx pensa, não de acordo com o fulano ciclano pensa, mas de acordo com o que a palavra diz. O discipulado não é uma orientação de alguém que pensa de alguma coisa, mas acerca do que a palavra diz acerca dele. O discipulado não é formar pessoas de acordo com conceitos humanos, mas de acordo com o conceito da palavra. Por isso que eu creio muito no poder do discipulado. E o segundo é a informação. O diabo sabe que muito bem se trabalhar e deter a informação. Se você observar a imprensa hoje, 90% é uma imprensa totalmente esquerdista, uma imprensa manipulada, uma imprensa que todas as informações de tentar te conduzir a pensamentos de discórdia, de confusão na sua família. Eles manipulam e fazem narrativas diárias mentirosas, porque o diabo sabe muito bem o poder que há numa narrativa. A narrativa de José quase trouxe problema e morte para a vida de José. A narrativa contra Daniel quase trouxe morte para Daniel. A narrativa contra Davi quase trouxe morte para Davi. Há um poder da narrativa. E ele sabe muito bem que através da narrativa ele consegue mudar a nossa forma de pensar. Através de uma narrativa ele solta uma informação, e essa informação que você pega lá, por favor, não estou falando aqui não estou falando que você deve votar fulano e ciclano, eu estou fazendo você pensar um pouco e não ser manipulado por narrativas mentirosas que querem tirar você, quer tirar o conceito de família, quer fazer você pensar que a família não é de Deus, quer fazer você deixar de pensar que os princípios da palavra são ultrapassados. Cuidado. E através das narrativas eles conseguem mudar a sua maneira de pensar. E todos os dias eles constroem uma narrativa mentirosa. E desde o princípio foi sempre através de narrativas. O início da igreja, narrativas. Construir uma narrativa que Jesus havia, na verdade, o corpo dele havia sido tirado, roubado. Uma narrativa. Passe pouco tempo, perseguição da igreja, se dá quanto? Narrativa. Nero, ele levanta uma narrativa que os cristãos haviam incendiado. Ele mesmo provoca um incêndio em Roma, e ele agora solta uma narrativa de forma oficial, que quem havia feito aquilo eram os cristãos. E de repente estava agora os cristãos sendo mortos por causa de uma narrativa mentirosa. Por causa de uma narrativa equivocada, você mata pessoas, você destrói pessoas, você acusa pessoas, você calunia pessoas, você critica pessoas, porque uma narrativa ela não pode ser considerada se você ouvir ou não ouvir os dois lados. Se você ouvir apenas uma parte, você cai no erro de uma narrativa equivocada, mentirosa e manipulada. Quantas vezes você pensou a sua forma de pensar acerca de igreja, porque lá fora a narrativa é: igreja só pensa em dinheiro. Quantas vezes você pensou a sua forma de pensar acerca de um líder espiritual, porque lá fora se fala, pastor só pensa em dinheiro. Nós somos atacados todos os dias por narrativas mentirosas. Quando não foram as vezes, você perde a sua visão espiritual. Lá fora está falando, está contando narrativas mentirosas. A igreja, a Bíblia é ultrapassada. Deixa eu dizer uma coisa: são 2000 anos que a Bíblia sofre com narrativas mentirosas. São 2000 anos que eles falam: olha, o evangelho vai sumir, a igreja vai desaparecer. São 2000 anos. Auguste Comte, um grande pensador, aquele que levantou a lei do positivismo, acreditando que se através da palavra positivista ele conseguiria manipular, conseguiria mudar a forma de pensar. E ele disse: olha, pensa uma coisa comigo, nós vamos agora, em pouco tempo, a religião cristã vai sumir, vai desaparecer, e o positivismo vai dominar. 100 anos depois, a palavra dele que havia sido dita, estava sendo inaugurada uma fábrica de Bíblia, um lugar onde fabricava Bíblia. Entenda uma coisa: homens podem passar, pensar, filósofos, teólogos, quem quer que seja, mas a palavra não depende de narrativas de homens, mas do alto, aquilo que é espiritual.
Não depende de que os homens pensam que acha. Essa é a maior convicção, que nós estamos no caminho certo. A igreja é do Senhor. Homens se levantam, homens tentam destruir, mas ela não nasceu aqui, ela nasceu nos céus. Ela não foi fundada aqui, ela foi fundada no coração de Deus. Pensaram que iria acabar com isso, pensaram que ia destruir a igreja, pensavam que nosso discurso é arcaico, ultrapassado. Mas a narrativa, todos os dias nós estamos sendo bombardeados. Acabou. As curas aconteceram no passado. No tempo dos apóstolos, quem disse isso? Ele continua curando aqueles que creem. A narrativa diz: como assim, apóstolo, você não pode crer? Afinal, essas curas que acontecem, o senhor é um homem estudado. O senhor não sabe que isso são palavras sugestivas, e a partir do momento que uma sugestão é lançada, entra no seu inconsciente e muda a sua forma de pensar. Não vem falar com alteração da chamada psique psicanalítica, não seja imbecil no seu pensamento. Isto é algo vazio e vago, onde entra o Espírito, onde manifesta o Espírito, não tem como haver semelhança. O Espírito não muda a pessoa apenas a sua atitude, ele muda o seu caráter, o seu comportamento, a sua vida. Por causa de narrativas nós estamos perdendo a fé. Por causa de narrativas, nós estamos começando agora a dizer que uma coisa é aqui, uma coisa é colar. Nós estamos esquecendo o que Jesus disse. Quem está entendendo isso? A informação é onde que o diabo consegue manipular a nossa forma de pensar. Entenda isso, compreenda isso. Eu não sou analfabeto funcional. Compreenda isso. A vida no Espírito é o que faz diferença. A vida no Espírito que faz diferença. É a presença dEle que faz diferença. Acordem. Não seja manipulado pelas informações que todos os dias está chegando. Acorda, acorda. Apóstolo, eu vi um videozinho assim a colar, e eu vi, e realmente são fases. Para! Acorda, não seja manipulado. Para de mudar sua forma de pensar com um minutinho de conversa com alguém. Para, não seja imbecil. Não seja tonto. Não seja tapado. Um minutinho de conversa com o professor, você muda a sua forma de pensar. Ou uma conversinha, mas é professor que nada. Há um mestre dos mestres que morreu por nós, que deu a vida por nós e que mudou a nossa história. Para de ser guiado por pensamentos vagos, vazios, sem vida, teorias humanas. Ele sabe como mudar a nossa forma, e por causa disso nós começamos a mudar a nossa maneira de pensar. As narrativas vão mudando, desconstruindo a nossa maneira de pensar. Jesus está aqui trazendo para eles: o que é que vocês vão dar para eles? O que vocês vão fazer? Não tem nada, Senhor, não vão fazer nada. Porque ia precisar de uns 200 denários. Não tem como. Jesus, sua mentalidade é a mentalidade de escassez. Esse é o grande problema. O povo que estava no deserto, a mentalidade deles é uma mentalidade de escassez. Eles estavam o tempo inteiro, quando o Senhor mandava o maná todos os dias, eles pegavam o maná num dia e juntavam o outro maná para comer no outro dia. Quando chegava no outro dia, aquele maná que eles tinham pegado estava podre, estragado. Deus fala: eu não quero que vocês vivam assim. Isso é mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez, a gente sempre pensa que vai acabar. Sempre vai acabar, que não tem lugar para eles. Sempre vai acabar. Essa é a mentalidade da escassez. A pessoa não entrega o dízimo porque a mentalidade de escassez. Não só entregar o dízimo, como eu vou ter dinheiro para pagar isso e aquilo. A mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez, ela tem roupa, o guarda-roupa dela é imenso, gigante, lotado de roupa de 5, de 10, de 15 anos. Ela é incapaz de pegar suas roupas
e entregar para quem precisa, porque ela acha que a qualquer hora ela pode precisar daquela roupa. Mentalidade de escassez. Nós estávamos vendo um filme, de repente um comentário, a gente ia passando interessante, a gente olhando interessante os filmes americanos, que os guarda-roupas deles são todos pequenos, não são grandes. Eles perguntavam, mas por que os guarda-roupas são pequenos? Geralmente estou vendo os filmes americanos, os guarda-roupas deles são pequenos. Por quê? Eles não têm a mentalidade de escassez. Eles têm a roupa que precisam usar. Se você passa, quando você, é uma coisa mais comum que você vê nos Estados Unidos, quando você está andando nos Estados Unidos, é você ver na rua sofá novinho, penteadeira novinha, televisão novinha. Quem já morou nos Estados Unidos, o César, alguns já moraram, foi lá, sabe o que eu estou falando. Eles colocam nas ruas, sabe por quê? Quando eles compram um sofá novo, eles pegam aquele sofá e colocam para servir a outro. Você não vai me encontrar um sofá todo rasgado, todo velho. Coloca um sofá bom para doar para outro. Porque não tem a mentalidade de escassez. A nossa mentalidade de escassez, a gente sempre acha que vai acabar. Por isso que a gente fica assim, mesquinho, avarentos. A mentalidade de escassez, ela prejudica até nosso relacionamento com Deus. A gente acha que Deus nunca tem mais para nós. A gente acha que nunca Deus pode entregar mais para nós. A mentalidade de escassez, a gente fica vivendo uma experiência, passa, nossa, eu me lembro que há 5 anos atrás, nossa, Deus me encheu tanto, era tão bom. É a mentalidade de escassez. Deus encheu 5 anos atrás, que Ele quer te encher 1 ano atrás, Ele quer te encher hoje e quer te encher amanhã. A mentalidade de escassez impede você de ter novo relacionamento com Deus. Você acha que teve lá atrás, já foi suficiente. O que aconteceu lá atrás já é o bastante. É a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez te impede você de prosperar nos seus negócios. Eu quero abrir um negócio, mas eu quero abrir uma padaria. Não, mas só que aqui já tem tantas padarias. É a mentalidade de escassez. Você acha que não vai ter pessoa suficiente para ir lá comprar na sua padaria. Mentalidade de escassez. Você está fazendo a faculdade, nossa, eu estou fazendo direito, mas já está em tantos advogados por aí. Eu não vou ter espaço como advogado. Eu não tenho condição de ser um advogado. Eu vou fazer medicina, mas tem tantos médicos. Eu estou sabendo que tem médicos desempregados, tem médico ganhando 4 mil reais por mês, 3 mil reais por mês. Eu não quero formar, gastar uma fortuna para ganhar 4 mil reais por mês. Mentalidade de escassez. Você está fazendo a faculdade acreditando que essa faculdade não vai te dar absolutamente nada, porque a sua mente é de escassez. Os seus pensamentos são de escassez. E se você não romper essa escassez na tua vida, você nunca vai conseguir viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque o que Ele promete é uma vida, e uma vida em abundância. E quando fala abundância, abundar é superar expectativas. Superar. Abundar, eu encho aqui. Não abundou. Mas se eu passar um pouquinho só, começou a cair. Abundância. Ele tem muito mais do que aquilo que você imagina. Ele tem muito mais para você em todas as áreas daquilo que você imagina. Muito mais. Esse pensamento, eu estou sofrendo, mas tá bom, Deus quer isso para mim, é isso mesmo, tá bom demais, é isso, pare com isso. Destrua na tua mente a escassez. Ele tem vida e vida em abundância para você. Ele tem vida e vida em abundância para você. O meu filho é um traficante, mas tá bom demais. Tem filhos aí que estão muito pior, tem filhos que estão presos. Pelo menos meu filho está solto. Para com isso. Isso é escassez. Isso é mentalidade de escassez. Quem está entendendo isso? Por causa da ausência da mentalidade, nós não vivemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. A mentalidade da escassez não pode. Você vê que Jesus, Ele multiplica, eles alimentam, e depois que eles alimentam, o Senhor fala com eles, deixa eles se fartarem. Depois que eles se fartaram bastante,
Olha a abundância. O Senhor fala agora, recolha. Porque abundância é abundância. Abundância, a gente faz isso, mas a gente é abundante naquilo que faz. Eu me lembro, o pastor Rogério teve esses dias aqui na igreja. Eu não estava, quem estava, Francis Mar, né? Ele estava me procurando, ele me ligou daqui da igreja. E o pastor Rogério falando, como eu estou feliz. Eu vim cá ver, mas a igreja ficou linda, tal. A gente precisa sair, tomar um café. A gente batendo um papo no telefone, dizendo saudade e tal, nós conversando. E o pastor Rogério é um homem muito bom, um homem que tem um bom coração, um homem de Deus. Pensa no homem de Deus, o pastor Rogério, um homem de Deus. Mas é tão bom a gente poder olhar e lembrar assim, meu Deus, eu nunca agi com escassez. Sempre eu tive ali, nunca agi com escassez. Eu me lembro que eu trabalhava, eu auxiliava ele. Eu trabalhava no estacionamento. O estacionamento eu trabalhava em 2 horários. Trabalhava até 18 horas, depois pegava a segunda parte, que ia até as 23 horas. E depois, sabe o que eu fiz? Eu queria continuar servindo no reino, continuar servindo a igreja. Eu arranjei alguém para trabalhar, eu pagava alguém para trabalhar à noite. Primeiro foi o pastor Wilkes que começou a trabalhar comigo à noite. Depois arrumamos para o Célio começou a trabalhar à noite. E até a parte do salário, passava a parte do salário. E ficava lá porque eu queria estar à noite. Eu abri mão do salário da noite, tinha condição de ter 2 salários, para poder estar servindo. E eu cuidei durante o período da juventude, nós fizemos eventos para os jovens. Me lembro que nós fomos levar jovens a igreja estava precisando terminar o banheiro, tudo, juntei a juventude, nós fomos para o sítio, fizemos um trabalho no sítio. E ali conseguimos levantar recursos, minha alegria poder chegar para o pastor Rogério, aqui esse valor aqui dá para poder pagar a conta de luz e terminar o banheiro. É escassez, eu não tenho escassez na minha vida. Quando você não tem escassez, até o evento você vai fazer. Quando você tem a escassez, você fala assim, vou fazer um evento, mas vou gastar cada centavozinho desse evento, não vou deixar nada para os meus irmãos. A escassez. Mas quando você não tem, eu vou abençoar e vou abençoar outros. Eu vou prosperar outros, eu serei próspera, irei também a ser bênção na prosperidade de outros. Eu ganhei um tênis novo, eu quero agora entregar o tênis para outra pessoa. Eu estou com uma camisa, comprei uma camisa, mas eu vou entregar uma outra camisa para outra pessoa. Eu não tenho escassez na minha vida. Eu recebo, eu entrego, eu recebo, eu entrego. Eu entrego, eu recebo, eu entrego, eu recebo. Dá e dá-se-vos-á. E um milagre acontece na sua vida. Um milagre acontece. Uau! Como é gostoso isso quando você não aceita a escassez da sua vida. A questão para você entender, eu não estou falando aqui de teoria, de que eu vi, eu sempre procurei viver isso na minha vida, e isso foi uma das chaves que fez Deus me prosperar em todas as áreas. Todas as áreas. A questão que uma mão não precisa ver o que a outra está fazendo. Você não precisa. Mas não aceita a escassez na tua vida. Tem roupa de 10 anos que 5 anos que você não usa, esperando, qualquer hora eu vou usar. Para com isso. Eu quero te indicar, junte ela, abençoe a vida do seu irmão. Mas não traga roupa rasgada não. Não traga roupa que não presta. Traga roupa boa, roupa que você usaria. Alguns anos atrás alguém falou comigo assim, isso como machucou meu coração. Nós estávamos preparando uma vez, nós estávamos lá em cima, preparando para um bazar. Aí eu comecei a falar, gente, vamos levantar para a gente poder ajudar os irmãos, vamos fazer um bazar, vamos fazer isso, aquilo, tal. Aí eu ouvi assim, alguém falou comigo assim, eu não gosto muito desse negócio, não. Por quê? Eu não conseguia aceitar ver alguém usando a minha roupa. Olha a escassez, olha a miséria da alma de uma pessoa. Mas em nome de Jesus, isso não vai estar sobre nossas vidas. O espírito de miséria não estará sobre as nossas vidas. O espírito da escassez não estará sobre as nossas vidas. Há prosperidade na nossa vida espiritual. Há prosperidade na nossa vida emocional. Há prosperidade na nossa vida financeira. Não haverá escassez. Em todas as áreas nós iremos romper. Em todas as áreas nós seremos abundantes. Os nossos filhos serão abundantes. Os nossos netos serão abundantes. A nossa geração será abundante. Nós, igreja, seremos abundantes. Você pode dar uma salva de palmas de Jesus. Não aceite
Não permita, em nome de Jesus. E termino dizendo isso: cuidado, destrua a escassez na tua vida, para ter uma vida abundante. Destrua a escassez na sua vida. Isso é uma maldição, isso é maligno, isso é demoníaco, isso não provém de Deus. Isso tira a dependência do Senhor. Apóstolo, mas se eu entregar isso, o que eu vou fazer? Calma, até aqui o Senhor tem cuidado de você e vai continuar cuidando de você. Não aceita esse fardo sobre a tua vida. Repreenda, rejeita toda escassez, em nome de Jesus Cristo. Se o mundo está falando, não há dificuldade. Se a narrativa há dificuldade, há luta. Se a narrativa todo mundo está fechando as portas. A narrativa está todo mundo ficando desempregado. A narrativa que tem para a tua vida não é essa. É que Deus abre porta onde não há porta. É que Deus prospera aqueles que nele confiam. É que toda nossa suficiência vem do Senhor. É que agindo Ele, quem impedirá? Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Essa é a narrativa que nós cremos e por ela nós caminhamos. Nós um dia fomos convertidos por essa narrativa e por ela nós andamos. A verdade cura, liberta e restaura. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uou! Filho, pega o seu lugar, homens e mulheres de Deus. Cuidado com as narrativas demoníacas. Mas não tem mais discipulado. Hoje em dia não existe mais discipulado. Há 2000 anos que há discipulado. E há 2000 anos que vidas têm sido transformadas através dele. Discipulado não é da SEI, é de Jesus. Mas célula não funciona. Há 2000 anos que a igreja ela vem crescendo nas casas, sendo instrumento de transformação. Há 2000 anos. Não aceita as narrativas. Mas acabou a presença do Espírito Santo. Isso foi em Pentecoste? Não. O Senhor continua enchendo. O Senhor continua transbordando. O Senhor continua curando e manifestando. Jesus não cura mais, foi do passado. Quem disse, Ele continua levantando seus profetas. Ele continua levantando os seus. Acabou a igreja, apóstolo. A igreja esfriou. Só se foi você. Porque a igreja de Jesus continua firme e forte. A noiva continua sendo adornada e preparada. Ele não perdeu o controle. A noiva não são de homens. A noiva é do Senhor. É para aquele que comprou. Ele pagou um altíssimo preço. A noiva continua triunfando. A noiva continua fazendo a diferença. Não aceita narrativas mentirosas. Ele continua operando. Não aceita escassez na sua vida.